Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Treinador. Aqui teremos conversas sobre treino, performance, disciplina e evolução. Se ajeite aí no sofá, prepare seu café, que o Café com Treinador está no ar. Estamos aqui com o nosso atleta de fisiculturismo natural, o Samuel. E aí, galera, tudo certo com vocês? Bem, a gente vai iniciar aí o podcast e fui convidado, primeiramente aí para a gente abrir e vou contar um pouquinho sobre como é a minha rotina, como funciona, não só dentro da musculação, mas também por fora. Quem sou eu? Sou o Samuel, tenho 30 anos, CLT, certo? E ao mesmo tempo também empresário. Eu tenho uma loja lá em Tiradentes de produtos naturais e a gente está se aventurando aí no mundo agora da musculação e agora também do fisiculturismo, né, Nathanael? É isso aí. Samuel, como era a sua vida antes de decidir mudar? Como você era antes e como você é hoje? Cara, eu vou separar em duas etapas. Eu comecei a malhar, eu tinha aí por volta dos 18 anos de idade. Então, antes de começar a malhar, eu sempre fui fissurado com esporte. Eu joguei futebol até os meus 17, 18 anos de idade. Então, sempre fui um praticante aí de alguma atividade física. Só que eu peguei gosto pela musculação. Comecei lá pelos meus 18 anos, comecei a me aprofundar no conhecimento, né? Não só da musculação, mas também na dieta. Só que naquela época eu não tinha muito conhecimento. A gente não tinha pouco acesso, né, Pouca digamos assim. informação, pouca informação. Na época eu tinha um canal, eu lembro que tinha o canal do Botura, Esse cara aí, os, ele é os das vlogs antigas. dele. É das antigas. Então, assim, eu aprendi muito naquela época. Já vim com o estilo da dieta flexível, que foi o que me ajudou muito. E tem a segunda parte da minha vida, né? Que na época da pandemia eu parei de tudo. Então, eu sou uma pessoa muito 880. Ou faz e entra de cabeça, ou não faz. Eu acho que o momento da pandemia acho que foi prejudicial acho para todo mundo, né? A gente que é da área do esporte, a academia é um lugar muito coletivo e a pandemia parece que estragou um pouco disso, né? Estragou. E aquele medo, né, que a gente teve da época, a academia fechando. E eu falei, cara, eu vou tentar, é, já que não funciona a academia, eu vou tentar fazer de casa mesmo. Mas não dá. Você chegou a montar uma academia em casa? Cheguei. Eu acho que eu devo ter feito aí por 2 meses na época, Não deu certo, não. mas não deu certo. Aí naquele momento você parou com tudo, com a academia e Parei. alimentação? Aí foi zero musculação, zero atividade física, não fiz nada, Totalmente nada, sedentarismo. totalmente sedentário. E eu tenho uma mentalidade seguinte: se eu não faço alguma coisa, alguma atividade física, automaticamente também eu não sigo uma dieta. Eu coloco na minha mente que eu não vejo porquê de eu Uhum. fazer aquilo se eu não vou ter um resultado, né? Então, assim, antes da pandemia eu estava pesando aí 70 quilos, tinha um shape até bacana, estava seguindo Qual uma que é a sua rotina. altura, mais ou menos? Eu tenho 1,58, né? Baixinho. Baixinho. Então eu pesava 70 quilos na época. O seu limite no auge antes da pandemia foi como? Qual peso que você chegou? Cara, eu cheguei a 74 quilos. Uma condição 74, com boa. uma condição até ok. Ok, não vou dizer que é uma condição que eu tenho hoje, mas uma condição ok, um shape de Um praia. shape de praia, né? É, Aceitável um no shape de público. respeito para aquela época. E qual foi, quando você parou totalmente a academia, parou com a alimentação mais regrada, qual foi o seu limite do sedentarismo de peso? Cara, eu cheguei a ganhar 15 quilos. 15 quilos. 15 quilos. Eu De tava 70, você de foi 70, para eu fui para 85 quilos. 85 quilos. Meu, é aquele caso, né? Foram 3 anos dessa vida. Então, assim, a gente não vê no espelho que a gente estava engordando nesse nível. Então, assim, eu cheguei a 85 quilos e no nível de sedentarismo que eu vou te falar a verdade. Eu simplesmente, minha rotina de CLT, eu trabalho sentado o dia inteiro, mexendo no computador. Chegava em casa, sentava no sofá
Comia o que tinha pela frente. Eu não ligava para Hum, macro, não ligava para proteína, enfim. Comia o que tinha totalmente para na zona de comia conforto. bolacha, enfim. Não liga, Hambúrguer, hambúrguer, era o que sedentarismo refeição total. livre todo dia. E qual foi, depois desse período de sedentarismo, você chegou a ganhar aí 15 quilos, passou da casa dos 80 quilos, querendo ou não, uma pessoa de 1,58 acima de 80 quilos se for de gordura, é muita coisa. Então, qual foi o momento exato? Depois disso tudo, depois da pandemia, você falou assim, não, quero mudar. Qual foi aquele Bom, momento exato? Natanael, cara, eu teve uma época que eu peguei e falei assim com a Fernanda, vamos fazer um exame de sangue para avaliar como é que a gente tá. Então, nessa época, eu e a Fernanda, minha esposa, a gente fez um exame de sangue, saiu o resultado e, cara, eu caí para trás, caí para trás. O que o nível do sedentarismo pode fazer com a pessoa? Eu tava com colesterol alto, triglicérides alto, e eu falei assim, cara, se eu seguir nessa rotina por mais uns 10 anos, eu vou ser um cara infartado lá É na decadência frente. total, né? Decadência total. O nosso corpo, ele precisa se movimentar, não adianta. Não adianta. A gente foi É, feito para a isso, gente né? foi feito. Os nossos ancestrais sempre eles andavam, né? Eles praticavam alguma coisa, estavam sempre em movimento. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, Uhum. entendeu? É, Então, com certeza. esse foi o meu start. Falei assim, chega, Tudo simplesmente não dá. alterado. Não dá. Eu vou ter que tomar um rumo na minha vida aí e começar de novo. E qual foi a primeira medida que você fez? Alimentação, academia? Ou você começou primeiro na academia e depois ajustou a alimentação? Ou você já queria já começar a entrar de cabeça, tanto na alimentação Ah, e academia? eu dessa vez eu decidi o seguinte, eu vou fazer devagar. Eu estava no nível muito, muito alto de percentual de gordura, eu estava aí na casa dos 30%, então assim, estava chegando já em grau de obesidade. Só que ao mesmo tempo, é, querendo ou não, eu sei, eu conheço de alimentação, eu sei como é que é o processo, e falei assim, eu vou começar devagar. Eu sei que vai dar muito trabalho, eu vou ter muito chão pela frente, então meu start foi entrei na academia, fiz minha inscrição lá, fiz minha avaliação, tanto que eu caí para trás quando eu fui fazer minha avaliação. Cara, 100 centímetros de circunferência de cintura é absurdo. Eu E, tava quadrado, e a gente literalmente sabe que quadrado. essa gordura da cintura ali, ela é É perigosa. perigoso, é perigoso. A gordura visceral, né? Essa Isso. gordura aí, ela é Principalmente para homem, né? pra onde Então, é. assim, a chance de dar um infarto, de um risco de AVC, é gigante. Então, nem era questão de estética, mas sim Então de você começou saúde, pela saúde. pela saúde. E então, isso aí foi o quê? Em 2023, Você quando eu deu decidi, reinício, reiniciou. com 85 quilos, eu decidi mudar. Foi aí. Você reiniciou, né? Mas quanto tempo você já tá nessa parte de academia mesmo, musculação? Eu comecei com 18 anos. Com 18 anos. Hoje eu tô com 30 anos. Então, Tem já mais ou tem menos, em aí, sem média, contar o tempo que eu parei, 12 anos já que eu tô na pegada você aí de conhece o esporte, que eu né, conheço o digamos assim. esporte. E isso aí trouxe resultado a longo Com prazo, né? certeza, com certeza. E depois disso tudo, né, você reiniciou na academia, ajustou sua alimentação, com certeza você já notou grande diferença no início, né? E qual foi o momento que você falou assim, né? Eu acho que eu vou aprofundar mais e vou pro fisiculturismo. Teve algum momento que você falou assim, não, eu acho que dá para me fazer isso. E qual foi esse momento? Qual foi o seu principal influência ou principal pessoa que você via muito, acompanhava e falou assim, não, eu quero ser igual a ele. Tem alguma pessoa desse tipo? Eu vejo que quem não sabe, eu sou natural. Nunca tive a intenção de Hormonizar. utilizar hormônio. Então, assim, quando eu entrei na academia, eu não tinha essa ideia na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu via que a parte da mídia, né, no Instagram, o fisiculturismo natural estava crescendo muito. Então, tinha muitas referências aí. Hoje tem aí o Ícaro, tem na época era o Caio Botura, também foi um fisiculturista natural. E eu vi que realmente estava crescendo, crescendo muito.
E no ano de 2024 veio uma federação para o Brasil que eu Se identificou. me identifiquei muito com ela. Por quê? Ela é uma federação, para quem não sabe, tá aqui, ó. Ela é uma federação de fisiculturistas naturais, É a WNBF. WNBF, justamente. E eu assistindo o campeonato, vendo os atletas altíssimo Primeiro ano nível, da WNBF foi ano passado, primeiro ano, 2024. 2024, foi em novembro. Novembro. Eu assistindo num belo domingo da semana, assistindo lá o campeonato, vendo o nível que o pessoal tava, mas também ao mesmo tempo enxergando em mim. Falei, cara, eu acho que se eu arriscar, dá para brincar aí. Você enxergou um potencial. Enxerguei um potencial. Nessa época, eu já tinha finalizado o meu processo aí de perda de gordura, né? Eu já estava aí Já tinha quanto tempo já que você já tinha reiniciado? quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Eu tinha começado no início. Quase um ano, não, né? Mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um É, ano. Eu comecei em 2020. 2023, fiquei 2023 inteiro praticamente aí em processo de readaptação, né? Não vou falar que eu entrei, digamos assim, em processo de perda de gordura, mas de recomposição corporal. Recomposição. Eu não fiz nada extremo, simplesmente adequei minha dieta, segui minha rotina E dia após dia, né? dia após dia. Então nessa fase eu já estava numa pegada assim de querer melhorar algum ponto fraco, de ganhar mais massa muscular. E para quem pratica academia, né, musculação, até em outro esporte, a gente sabe, né, que o corpo ele volta mais rápido. Bom, querendo ou não, a memória muscular existe, Ela né? Ela existe. existe. Ela tá aí, assim, minha evolução, digamos assim, de 2023 para cá, ela foi rápida por conta da memória muscular. Eu querendo ou não, eu pratiquei atividade física, musculação por 4 ou 5 anos, direto, Direto. com alimentação e treino. Então, assim, eu tive uma evolução rápida por conta disso também. Depois de estudos que você analisou a competição, falou assim, não, eu acho que eu quero entrar dentro desse esporte. Eu tenho certeza que você traçou as suas metas, seus objetivos, e você teve algum pontinho que você fala, não, isso aqui está muito difícil, teve alguma dificuldade nesse processo, ou você só apenas seguiu a rotina e só tinha uma meta em vista? Ou você teve alguma dificuldade nesse início? Não, sempre tem, né? Sempre tem. Eu sou uma pessoa muito metódica. Então, como eu falei no início, eu sou 880. Só que a grande dificuldade, eu acho que da maioria do pessoal, cara, é o mental. Mental, O né? mental te sabota demais. Te sabota. Então, a todo momento, se a gente não tiver alguém de fora ali Para apoiar? para apoiar, para enxergar a evolução, o mental nosso vai sabotar a gente e sabota legal. Então, eu acho que assim, o grande desafio nem é a musculação, nem a dieta, mas sim a rotina. A rotina, Você ela criar uma rotina para justamente, você esse criar um hábito. objetivo. Então, assim, primeiro você cria o hábito, depois você evolui. Não Evoluir. adianta você querer chegar lá no patamar nível, digamos assim, prime pro que você almeja, sem antes mudar seu hábito. Primeiro você muda seu hábito, depois você evolui na alimentação, na musculação, vai adquirindo conhecimento, e é dessa E você forma. teve críticas, as pessoas falando, para que isso, para que esse exagero, teve? Com certeza, sempre tem, né? Sempre tem, Sempre né? tem, porque o pessoal, eles, eles são meio que medianos. Por quê, né? Por que que eu falo mediano? Porque a pessoa que se identifica, ela tem que sair do padrão. Ela tem que fugir da média. Não adianta. Se você quer hoje atingir, seja qualquer etapa, qualquer parte da sua vida, seja no trabalho, seja na musculação, seja na corrida, qualquer etapa da sua vida, se você quer evoluir, se você quer sair daquele nível que você está e atingir um outro, você vai ter que sair da média. E querendo ou não, você saindo da média, saindo do padrão, vai ter crítica. Isso não Vai ter adianta, crítica. vai ter crítica. É fazer aquilo que o pessoal não quer fazer, né? É Justamente. fazer aquilo que o pessoal não quer fazer.
As pessoas hoje criticam muito, né? Porque o mundo ele está em torno da zona de conforto. Então, acho que é o mesmo pensamento que eu tenho, você deve ter também. É tão fácil ir no final de semana, comer um hambúrguer, pedir pelo iFood. E quando as pessoas veem que, pô, mas por que você não faz isso? Aí você vai num lugar, pô, você tá comendo isso aí, pô, vamos beber uma cerveja, vamos comer. Então, é por isso que os outros criticam, né? Porque eles Justamente. veem que aquilo ali não é tão simples assim. É por isso que você falou lá atrás, né? Depois você cria o hábito, gera a rotina, aquilo ali se torna, eu acho que natural para Se torna você, né? super natural. Porque você traçou um objetivo, ou seja, você queria competir. Eu falei assim, não, se eu quero competir, eu vou fazer o possível para chegar daí, né? Justamente. E o primeiro ponto é o hábito, não tem como. Se a pessoa não colocar na mente de ter o hábito de seguir uma rotina, você não vai ter resultado. Não adianta. E já olhando já para a competição assim de um fisiculturismo natural, para você, o que significa ser um fisiculturista natural? Cara, eu assim, não vejo muita separação entre o hormonizado e o natural. A única questão digamos assim, aquele pontinho a mais. Por quê? Porque tanto o hormonizado quanto o natural, eles têm que criar o hábito que eu te falei. Então, querendo ou não, a pessoa para chegar no nível que tá, ou que quer chegar, vai ter que se esforçar, vai ter que dar seu máximo, buscar conhecimento. Mas por que que eu gosto do natural? Porque eu prego que ao mesmo tempo que dá para ter uma rotina saudável de alimentação, a gente consegue também atingir o prime, entendeu? Então você acha que não tem limite para Não, pra não um cara existe, natural? não existe, não existe. O limite está na sua mente. É, O limite é o que eu tenho para mim, não sei para justamente, você, mas para mim o limite é questão de tempo. é o Ou tempo. seja, não existe limite. Você vai trabalhar até chegar. Justamente, não tem. A pessoa com 18, 19 anos já está querendo entrar no mundo aí dos hormonizados, né? Sem ter, ao menos, digamos assim, explorado o máximo do seu físico. Eu não sou contra a pessoa utilizar, mas eu sou contra a pessoa já no início, com 18, Ser 19 anos de precoce, né? idade, já querer entrar nesse mundo, entendeu? Então, assim, o lado hormonizado, ele só deve ser utilizado para quem quer entrar no nível profissional. Pessoa que quer competir mesmo Justamente, no nível justamente. profissional. Só que mesmo assim, você vê, o fisiculturismo natural está crescendo tanto. Veio em 2024 aqui para o Brasil, mas está crescendo num nível que vocês vão ver. Não Lá na adianta. competição, você conseguiu notar isso? Eu falo Demais. assim dos atletas mais da elite do natural ali. Você viu que, tipo assim, não, acho que não existe mesmo limite pro natural, porque lá dentro eu consegui perceber isso. Você viu isso lá? Justamente, justamente. E a questão é a seguinte: você vê um nível altíssimo, digamos assim, talvez uma pessoa que segue uma rotina normal viria para aquele físico e falaria: Nossa, é impossível chegar nesse nível. Mas a mentalidade da pessoa lá, só quem estava lá sabe. Mentalidade da pessoa tá tipo assim: Nossa, eu tô com um nível que eu consigo evoluir muito mais. Então, tipo assim, ano que vem eu vou buscar melhorar, ano que vem eu vou evoluir. Então, assim, em nenhum momento você vê alguém falando lá em questão de limite. Limite natural não existe. Lá Não dentro não existe. existe. Não E existe. você lá dentro dessa competição e fazendo um comparativo com a competição, com alguma competição de hormonizado, você vê muita diferença? Você acha que está bem pareado? Uma pessoa assim de alto nível do natural com fisiculturismo hormonizado, não vou falar elite, porque a elite do fisiculturismo hormonizado está bem lá em cima, né? Sim, O sim, pessoal já chega mesmo no extremo. sim. Mas do nosso mundo aqui, amador, você acha que está Com pareado? certeza, com certeza. A gente tem como referência aí, um dos caras também que eu já sigo há um tempo aí, que eu tenho como referência, é o Thiago Bernardino. O cara, ele disputou fisiculturismo, a categoria mundial, né? Como se fosse o Olímpia Mundial, lá em Los Angeles. Pegou o top 3. Só que antes de vir a WNBF aqui para o Brasil, ele já disputava junto com hormonizados. Inclusive, ele pegou o Procard disputando com hormonizado. Então você vê um Natural nível conseguiu pegar natural, o Procard. conseguiu pegar o Procard Então, é um cara fora da curva, né? fora da curva.
Claro que entra genética, né? Assim como Com também no certeza. Hormonizados a gente Não, tem o pessoal da não genética. adianta, Hoje a mas gente tem o Ramon Dino, que, pô, o cara é fora da curva. genética absurda. Ele tem uma É, genética muito boa e também ele lutou para isso, né? justamente. Trabalhou, treinou, fez a dieta e hoje a gente tem nosso primeiro atleta masculino, vou falar masculino, foi campeão do Mister Olímpia, né? Então você compara mais ou menos esse Thiago com ele, Com do, certeza. do, do físico natural. Com certeza. E depois, se vocês tiverem a oportunidade lá de estar seguindo o cara, ele é um nível, digamos assim, absurdo. Você vai chegar e falar que ele não é natural. Mas eu acredito que seja. Hoje eu acho que nessa competição aqui tem o antidoping, né? Tem, Como é que tem. era esse antidoping lá na competição? Qual que eram os primeiros passos? Então, quando eu me inscrevi, eu ficava meio com o pé atrás. Falei, como que eles vão? Digamos Vão assim, provar que eu vamos não provar que tomo. 100% do pessoal que tá lá realmente é natural. Mas quando eu participei do processo, na federação da WNBF, que foi a que eu participei em novembro agora desse ano, a gente tem que passar por duas etapas. O primeiro, todo mundo antes de pisar naquele palco lá, tem que fazer o teste lá do polígrafo, que é o detector de mentira. Então, é uma empresa profissional, ela não trabalha só na parte aí do fisiculturismo, né? Ela, para quem não Abrange várias sabe, e outras sim, partes. o polígrafo, para vocês terem ideia, ele é utilizado, por exemplo, pela Polícia Federal para identificar Ah, então criminosos. não é qualquer tipo de Não é. exame, né? E eu participando lá, falei, cara, mas e se eu ficar nervoso? Será que eles vão saber diferenciar lá na hora quem que tá mentindo, quem que não tá? E eu vendo na prática, eu falei, cara, se a pessoa que passa no polígrafo tem que ser psicopata, porque não tem como burlar Não tem aquilo. como burlar. E além disso, todos os top 3 tinha categoria que até eles estavam pegando até mais do que o top 3. Então, no momento que você ia lá, pegou sua medalha, já tinha um cara ali fora te esperando para você fazer também o exame de urina. Ah, você ainda passava o segundo Ainda exame, passei então era pelo o exame teste de urina. de urina. Então, assim, é, é impossível um cara Dentro dessa hormonizado, competição, impossível, não tem como, não tem como. então o cara que ganhou lá, por exemplo, o cara que pegou o Procard, top 1 até o top 3, você passou então por esse segundo exame Passei pelo segundo exame, eu passei pelo exame de de urina urina. também. Então a pessoa que ganha o top 3 ou até ganha o Procard lá, então quer dizer que ele é totalmente natural. É Eu acredito impossível que alguém seja. competir e ganhar essa Não competição. tem como. Pelo menos essa federação, por isso que Você escolheu eu ela escolhi ela. Pela seriedade da na federação, competição. da competição. Então, assim, foi um dos motivos que fizeram, que fez Que eu animar, criou né? isso dentro de Isso, você, né? justamente. Justamente. Porque eu acho que, assim, não é que seja injusto. Eu falei, um hormonizado e um natural tem plenas condições de competir pau a pau, nível a nível. Mas acaba sendo injusto, né? Acaba sendo injusto. A gente sabe que os ergogênicos dão uma turbinada a mais, né? Justamente. Não tem como. Mas assim, cada um tem seu objetivo. O Com seu certeza. objetivo, como vida, era ser 100% natural. Sim, Extrair o máximo do seu corpo, né? justamente. E ao longo, né, dessa jornada, você criou alguma coisa que, tipo assim, algum hábito que, tipo assim, desse jeito eu vou conseguir lidar com a minha rotina de trabalho, vou conseguir treinar e vou conseguir alimentar. Teve algum hábito? Com certeza. A primeira coisa que a gente tem que olhar é não é a gente adequar a dieta, e sim a dieta se adequar à sua rotina. Porque não adianta nada você criar lá um plano alimentar que você não vai conseguir seguir, cara. Você colocou lá que 9 horas da manhã eu vou ter que comer 300 gramas de arroz, 200 gramas de carne, sendo que você está ali na rotina do trabalho. Você não pode parar uma reunião para comer, Para comer. entendeu? Então, a primeira coisa, é identificar a sua rotina. Segunda coisa, saber qual que é o seu objetivo. Ah, o meu objetivo é tal. Terceira coisa, aí sim, a partir da rotina que você tem, você vai criar seu plano alimentar. Então,
8 horas da manhã é o momento do dia que eu sinto mais fome, eu tenho tempo, então é nesse momento que eu talvez eu vou colocar uma dieta, um alimento prazeroso. Então é assim, a gente cria rotina, E você falou que você era fã da dieta flexível, né? Mas o que justamente. significa essa dieta flexível? Dieta flexível, eu nem chamaria de dieta, né? Que é um modelo. É um É um modelo. modelo, é uma forma da gente enxergar o alimento com outros olhos. Por quê? Cara, caloria hoje é basicamente. Hoje não, né? Caloria do alimento é basicamente macronutriente. Então, a partir do momento que você domina, entende o que, que é, o que, que tem naquele alimento, fica muito mais prático você flexibilizar, entendeu? Então, Entendi. você é muito fácil você pegar, hoje eu não estou com vontade de comer um arroz, eu vou comer uma batata. Hoje talvez não estou com a cabeça boa, se eu não seguisse a dieta flexível, eu ia tacar o foda-se e comer chocolate à beça. Mas eu sei que com a dieta flexível, talvez eu consiga naquele dia colocar ali um doce que eu Você vai gosta? satisfazer minha vontade e ao mesmo tempo eu não vou fugir Você não do vai plano. fugir da dieta. Foi isso que Então, é isso que eu sigo, essa relação que você criou, que você se adaptou justamente. mais à dieta flexível. Eu acho que assim, eu sou um tipo de pessoa que não consigo seguir uma dieta, você me passar aqui comer arroz e frango todo dia. Eu tenho que ter uma flexibilização. Então a dieta flexível, ela querendo ou não, me ajuda nessa questão. Não é, cara, dieta flexível não é falar que eu vou comer bolo o dia inteiro, pizza, hambúrguer. Enfim, é flexibilizar. É você trocar um arroz por um macarrão numa refeição. Talvez você diminui ali o azeite, coloca uma carne mais gorda, entendeu? Então, assim, a dieta flexível é isso. É flexibilizar para você conseguir ter uma aderência melhor. Porque, cara, eu fiquei 6 meses numa preparação. 6 meses para eu competir em novembro. Você fez Imagina, um. Aí a gente chama de quê quando a pessoa cutting. entra em cut? Cutting é um Cut é o processo, quê? nada mais é do que um processo de perda de gordura. Sabe aquele processo que você passa, eu tô no nível de gordura alto, eu vou perder gordura. É cutting. A gente chama de cutting. Só que o cutting, digamos assim, para preparação, o que diferencia para uma dieta normal? É o tempo. Cut é tipo assim, é uma dieta para emagrecimento, Para digamos assim. emagrecimento, é corte. Só Cutting, que corte de gordura. pra uma pessoa atleta, né? Ela é um pouquinho diferente. O que Ou eu é a mesma diferencio é coisa? a mesma coisa. É a O mesma que eu coisa. diferencio é o tempo e o objetivo. Talvez o objetivo para você já alcançou aquele objetivo, só que para a gente competir, a gente precisa de Afundar um pouco a mais. Ir um passar pouco um a mais. processo de tempo maior, porque o nível de condição que a gente chega ali para apresentar no palco, ele exige, É o é extremo o do extremo do seu extremo. físico. Tanto que nem é saudável, tá, galera? Até mesmo E não é sustentável não é também aquele sustentável. shape de competição. Cara, a gente passa por um processo de desidratação. Para quem não sabe, a gente passa por um processo de desidratar, ou seja, durante a preparação inteira eu fiquei perdendo gordura. Cheguei lá na última semana que antecipa a competição, já com, digamos, o percentual que eu preciso para subir. Só que além disso, a gente precisa também desidratar, que é perder aquela água. Como é que funciona esse processo de hidratação? Cara, pelo menos para mim, né? A gente passa por um processo de hiperidratação, ou seja, teve dia lá que É eu tive que totalmente beber, controverso, né? Vai mano, 10 desidratar, litros mas você d'água. tem que beber Tem muita que água. beber. Porque você estimula seu corpo a continuar perdendo líquido, entendeu? Então, assim, é um nível que já não é saudável e também não é sustentável. É porque é o extremo do corpo, né? Essa parte do cutting, olhando mais para a parte da alimentação em calorias, mas em média aí, quantas calorias diárias você chegou na parte do cutting? Para Eu, você, né? Porque a gente sabe que cada é, pessoa é diferente uma da isso. outra, né? Existem De individualidade, individualidades, né? sim. Tem metabolismos que são mais acelerados, outros que são mais lentos. Mas, para quem não sabe, eu fiz um processo a gente chama de bulk, né? Um processo de ganho de massa muscular. E esse É o processo off também, que o isso, a pessoal gente, fala, né? justamente. E esse off também, ele vem acompanhado, querendo ou não, de um pouco de gordura, não tem como. Então, no auge do meu off, eu estava comendo, assim, para minha altura e para o meu peso, relativamente bem. Eu estava consumindo aí acima de 3.000 calorias. Então, o De processo comida limpa, né? comida Que é limpa, bem então é diferente. muita comida.
E se você Muito. pegar um hambúrguer hoje aí, você que É, entende quantas calorias um hambúrguer grande aí cara, do mercado tem. você pega aí um hambúrguer do McDonald's que tenha bacon, queijo, duplo, triplo, é, tripla carne, cara, chega em Molho, 2.000 calorias fácil. um único Um hambúrguer. único hambúrguer chega em 2.000 calorias fácil, dependendo do hambúrguer que chega. Então, assim, E se você pegar aí um prato de comida, né, um almoço ali de comida limpa, você consegue calcular, né, em quilos e calorias. Então, uma comida limpa hoje para 2.000 calorias, mais ou menos em média, quantos quilos deve bater um prato aí? dependendo do prato que você bate, passa de 1 quilo fácil. E o 1 quilo, hambúrguer, um se a quilo e gente meio. pegar, pesar um hambúrguer desse, não deve dar 1 quilo, né? 500 Aí, gramas. 500 gramas, poxa. Você banda fácil demais, cara. Por isso que a gente fala, né? Engordar, a pessoa simplesmente come um hambúrguer ali, ela vai encher, com certeza vai encher, mas não como uma comida limpa, né? Justamente. Por quê? Porque entra o macronutriente. No processo de ganho, para quem não sabe, tanto no ganho também quanto no cut. O carboidrato, ele é, digamos assim, é de extrema importância. A gente sempre mantém a gordura e a proteína constante, que é uma coisa que a gente quase que não muda. A não ser coisas Variação mínima. estratégicas, mas assim, é pouca variação. Ponto-chave, Mas o então, é o ponto-chave carboidrato. é o carboidrato. E assim, eu não comecei simplesmente comendo igual passarinho. O processo de perda de gordura ele tem que ser feito de forma devagar. Então a gente pega Não ali na. pode ser o Não extremo. pode, porque o nosso corpo existe um fenômeno que chama termogênese adaptativa. Então o nosso corpo ele tende sempre a equilibrar. Então se você ali do nada você estava consumindo 3.000 calorias, eu vou baixar para 1.500, É muito cara, daqui a um extremo. mês seu corpo vai acostumar com aquelas calorias, você não tem de onde tirar mais. Você não consegue perder mais E gordura. quando a gente corta muito assim, você não perde sua gordura, né? Não, não Vai perde. embora até a massa Vai muscular. embora a massa muscular. Então tem que ser um processo Então é estratégia. gradativo, estratégico. A gente vai. É por isso que é demorado. Não adianta a gente fazer. Uma preparação de 2 meses. Não adianta. Tem que ser um processo demorado, é, Paciência. com paciência e com um planejamento. Não Olha. adianta. Você tem que ter planejamento. Então, assim, na fase final, eu cheguei a consumir aí por volta de 1.900, 2.000 calorias. Foi seu extremo? Foi o meu extremo. Não, não foi tão pouco. Não foi É, porque tão se for pouco. olhar, tem muita gente que Tem muita come gente que não até come menos. isso, É. né? Mas assim, pra mim, pra minha rotina, pro meu peso, é muito pouco essa quantidade. É porque você saiu É, de 3.000, mais de 3.000 mais de 3.000 calorias. E o calorias. final, né? Quer dizer que você não cortou de Justamente. 3.000, você já não cortou para 2.000, né? Sim. Você veio tirando aos poucos. E assim, eu não. A pessoa às vezes quer resultado imediatista. Então, quer perder 10 quilos em um mês, 5 quilos em uma semana. Cara, isso não dá para manter. Não é legal, Não né? adianta, não é legal. Pra você ter ideia, eu perdi em média 1 quilo por mês. Por mês. Tinha mês que nem chegava a 1 quilo, mas foi um processo É de grão em grão, de né? grão em grão. Então, A paciência, tem que ter muita paciência. paciência. Então, assim, o mental tem que estar muito bem ali concretizado, com o objetivo que você precisa, porque o mental vai te sabotar. Se você não tiver um objetivo, Do processo todo de treino, eu sei que você deve treinava pesado, a questão da alimentação, mas desse processo todo, você acha que o mais difícil foi o treino, foi a alimentação ou foi o mental? acho que foi o mental. Em que parte você falou, não, eu tô, tipo assim, minha cabeça já tá pirando, teve alguma parte que você teve Teve, isso? teve, já teve, Dificuldades mesmo? teve momentos da preparação que eu simplesmente queria parar. Desistir. Porque, assim, o, o ser humano, ele foi feito para socializar. Então, socializar e tudo que envolve socialização também envolve comida. Ah, com certeza. Então, assim, chegava final de semana, cara, eu, mesmo antes da preparação, na minha dieta, eu fugia. Eu tinha uma refeição livre, só que na preparação é tudo estratégico, até a refeição livre que você tem é calculada, Ela entendeu? não pode simplesmente Não, sair comendo tudo. já teve momentos de eu ter que participar, digamos assim, de um churrasco, de uma confraternização, sabendo que eu tinha refeição livre à noite, com a quantidade certa, mas não podia fazer a refeição livre naquele momento, entendeu? Então, assim, realmente é desafiador, porque você vai passar por momentos que você vai falar assim, putz, eu tô ficando excluído.
tô ficando por fora das coisas, tô sendo Chato. chato. Para as pessoas A gente se torna acaba se como tornando chato. chato. Mas você tinha um objetivo. Hoje a gente sabe que a pessoa, um atleta aí, ela tem que ter o sacrifício, né? E esse ponto eu acho que era um sacrifício que você fazia, né? Que era abrir mão de certas confraternizações, né? De até mesmo socializar. E eu acho que o ponto crucial, então, deve ser isso, né? Justamente. O ponto crucial é justamente essa questão. A socialização. Eu acho que Socialização. o que mata a estratégia do hábito e da rotina é você talvez conseguir conciliar ali dieta, rotina, treino, trabalho e também socialização. Porque, cara, a gente pira. A gente pira. Você vê o pessoal lá no churrasco, Justamente, a você com gente sua pira. marmita é difícil, hein? É. E a gente também não pode deixar de socializar, Não pode. né? Eu sou uma pessoa casada e querendo ou não, a minha esposa, ela não escolheu isso, né? E eu tinha que seguir com a minha Com a vida, sua com a rotina. minha rotina, mas só que dentro do plano. Esse para mim foi o meu maior desafio, O ponto crucial de maior a dificuldade maior sua foi esse. dificuldade. Você utilizou, assim, alguma técnica avançada? Você fazia apenas o básico bem feito mesmo? Básico, basicão. Tanto no treino quanto na dieta, não fiz nada, digamos De assim, nenhuma extremo. estratégia milaborante. Cara, porque não existe também alimento milagroso, não existe o treino perfeito. Ah, eu acho que assim, se as pessoas colocarem na cabeça de fazer aquilo sem ficar mudando. Ah, hoje eu estou fazendo isso, semana que vem eu estou fazendo aquilo. O seu corpo, ele tenta se adaptar àquela rotina. Então, se você não tem uma rotina, você fica mudando toda hora, seu corpo não vai evoluir. Então, você tem que pegar, eu vou traçar esse objetivo, essa estratégia. Você vai seguir ela por um tempo. Vai ver se teve resultado. Não teve? Vou ver o que eu posso mudar. Mas é sempre dentro do plano, do básico, Uhum. entendeu? Dentro da academia, né, você olhando mais para a parte do treino agora, teve algum exercício que para você era indispensável? Eu não vou dizer indispensável, mas talvez os exercícios que me ajudam bastante. Eu não malho em academia, nas smarts da vida. Uhum. É, a minha academia é raiz, É raizona. é raizona. Querendo ou não, desde o início, quando eu comecei a malhar, eu sempre gostei de exercício livre. Eu acho que é uma coisa assim que, pelo menos um exercício ou outro livre, a gente tem que Tem colocar, que fazer. tem que fazer. Por quê? Porque é um tipo de exercício que faz com que seu corpo inteiro trabalhe. Você vai fazer um Uhum. agachamento livre, por exemplo, você não vai trabalhar só a perna. Cara, primeiramente, você vai mentalizar. Segundo, contrai o abdômen. Terceiro, respiração. Quarto, contrai a perna. Execução. Então, assim, são exercícios que trabalham o seu corpo inteiro. Então, eu acho que, assim, o exercício livre, o exercício composto, eles são indispensáveis para o nosso treino. Indispensável. Você vê todo natural tem lá, ou que seja agachamento livre, ou que seja um levantamento terra, ou que seja um supino reto, entendeu? Então, assim, são exercícios bases e que tem margem para a gente evoluir, evoluir na carga, na técnica, né? Teve algum exercício que você não tirou desde do off até a preparação? Minha rotina de treino não mudou muito. A única coisa que mudou foi o volume de treino. Você trabalhava, então a questão de exercício não mudava muito, Não é mudou. mais a questão de volume, Fiquei praticamente série vária. um ano com. E tô até hoje, praticamente, mudou pouca coisa, mas eu fiquei um ano com os mesmos exercícios, só mudava o volume. Eu acho que o erro do pessoal de fora é o que a gente acabou de falar, né? É querer ficar mudando toda hora. A pessoa faz uma ficha da academia, aí dá um mês ela já quer mudar. Ah, Justamente, eu quero mudar, ela não tem aquele foco, né, dentro daquela justamente, ficha, né? Então, pra você ver, você ficou um ano e ainda continua, bem dizer, com os mesmos com os mesmos exercícios. exercícios. Porque a gente precisa ter uma meta. Então, por exemplo, semana passada eu fiz, vamos colocar o agachamento livre com 10 quilos de cada lado. Seu corpo ele só evolui a partir do momento que você desafia ele. Então, se eu fiz com 10 quilos para 10 repetição,
Então, na semana seguinte, eu vou tentar fazer 11 repetições, ou vou tentar colocar 1 quilo a mais. Então, Sim. esse a Esse mais, essa uma grãozinho a repetição a mais, mais, um quilo a esse um mais. quilo a mais que você coloca ali que vai fazer você evoluir. Então, se você fica mudando toda hora, você não vai ter base. Você não tem base para evoluir, É, entendeu? um mês você tá fazendo agachamento livre, aí no Ah, outro você já tirou. não Aí quando adianta. você for voltar pro agachamento livre de novo, o corpo vai ter que ser É, readaptado. porque você não mentalizou aquilo. Você não mentalizou. Primeira coisa, você tem que ter uma base Uhum. de repetições, uma base de carga e buscar evoluir nesse range, entendeu? Então, assim, eu vejo o pessoal fazendo circuito em academia, mas aí é remada, depois vai para agachamento, aí depois está fazendo sei lá, elevação lateral. Eu falei, cara, É o como é que é? bisete, trisete. Deus, Jesus. Assim, a gente fala o seguinte, né? Pra vocês entenderem, ele queria algo sério. Então, ele precisava que o corpo dele evoluísse. A gente sabe que dentro da academia a gente não tem só atleta, a gente tem as pessoas que estão procurando saúde, né? Justamente, Então, justamente. às vezes a gente vê lá um senhor de idade pegando pouco peso, mas só dele ir até a academia e treinar já é importante, né? Mas o seu pensamento já é diferente. Eu É, quero evoluir, é objetivo, né? é o É objetivo, né? objetivo. É igual você falou, né? Tem gente que não preza por Estética, e estética, vai né? pela saúde. Vai pela saúde. Ah, eu quero ter uma saúde cardiovascular melhor. Mas, assim, eu acredito que mesmo assim, para a gente ganhar, eu acho que assim, o ganho de musculatura durante o processo de musculação também não envolve só estética, mas também a longevidade. Cara, você com 60, 70 anos de idade, não conseguir levantar do sofá porque não tem musculatura suficiente na perna, entendeu? E isso também está associado, talvez, a doenças mentais. Então, a pessoa Sim, que sim. tem problemas de locomoção quando está idosa, ela também tende a ter Alzheimer ou talvez algum problema de demência. Então, assim, você E vê entra até a depressão, né? importância. Porque uma pessoa sai de uma É, vida ativa, entra no, justamente, nesse fundo do poço, a cabeça dela justamente. transforma. Então, assim, eu separo muito. Musculação é musculação, cardio é cardio. Se você quer uma saúde cardiovascular, vai correr, faz uma esteira, corre na rua. Mas, para mim, musculação é musculação. Claro que tem os objetivos. Tem a musculação voltada para corrida, tem a musculação voltada para natação, Sim. tem a musculação voltada para longevidade. Mas musculação é musculação. E a gente sabe, não adianta. A gente sabe que. Vou colocar a musculação, que é o que a gente mais vê, que é o que a gente tem que levar para a vida inteira, né? É o que vai gerar massa magra, né? Então, é isso que vai nos dar longevidade. Corrida é muito bom, com certeza, mas não dá para a gente viver só da corrida, a partir do momento que você não faça um fortalecimento, digamos assim. Então, acho que para o pessoal entender, o que você tem que levar para a vida inteira é a musculação, é o que vai te gerar massa magra, né? E de alguma forma, você acha que o fisiculturismo natural te salvou? Com certeza. Eu falo assim, cara, a gente é movido sempre por alguma coisa, né? E para mim, o que determina a minha evolução é o meu progresso. Eu sou sempre motivado por, por evolução, superação. Então, o Samuel lá de 2023 era um, o Samuel de 2024 foi outro. O Samuel de 2025 foi um cara que entrou no mundo da musculação. O Samuel de 2026 já é um cara que vai querer evoluir mais, talvez buscar um top 1. Então, assim, o fisiculturismo me salvou no sentido de sempre buscar evolução. E isso, querendo ou não, quando a gente modifica alguma coisa da nossa vida, seja uma coisa pouca, isso também te ajuda em outras partes. Sim. Então, isso me ajudou a ter mais foco no trabalho, mais disposição. Querendo ou não, o fisiculturismo me salvou em outras áreas da minha vida, entendeu? Eu tive mais disposição para outras coisas. Coisa que o Samuel de antes de 2023, sedentário, não conseguiria Então fazer. você acha que você está no seu auge, aos 30 anos? Hoje, Sim, olhando para trás. olhando para trás, sim. Com 30 anos, eu estou no meu auge. O Samuel de 2022, que praticava musculação, foi um Samuel já superado. Você superou o seu limite. Sim, Você ainda busca mais que com isso. certeza. Eu tenho muito a evoluir.
Lá Eu, dentro da competição, você viu alguma pessoa assim que a idade está lá na frente e que tinha um físico extraordinário? putz, tem um cara, eu esqueci o nome dele, mas eu vi, eu vi pessoalmente, 51 anos de idade, 51 anos, 51 anos de idade, o cara tava no auge do físico dele, competindo com os guris. competindo com os guri, cara. E assim, aí você vê eu acho que assim, o que diferencia talvez o fisiculturismo natural é o tempo que você consegue permanecer com aquele físico. Você consegue levar por muito tempo, né? Eu acredito assim, se você seguir seriamente mesmo, com 60 anos de idade, você vai estar aí com um físico top, hein, entendeu? Então, assim, o seu corpo, cara, não para de evoluir, não adianta, não para de evoluir. É processo, É né? É dia processo, após dias e objetivo. trabalho de formiguinha, mas é evolução constante. E hoje você tem algum conselho para as pessoas em relação a isso, até a questão de rotina, alimentação saudável, questão de academia? Você tem algum conselho para dar para eles? Sim, eu acho que assim, primeiramente, você tem que entender o objetivo. Qual que é o objetivo que vocês têm em mente? Ah, talvez seja adquirir um físico de respeito, a saúde, enfim, Emagrecer com saúde, emagrecer com não apenas saúde, perder peso, né? justamente. Primeiro você tem que ter um objetivo em mente. Tendo um objetivo em mente, não adianta você traçar uma meta, digamos assim, cara, que você não consiga atingir ou inalcançável. Então você vai traçar lá seu objetivo. Seu objetivo é perder 20 quilos. Primeiro você traça metas pequenas. Ah, eu vou Curta, né? perder meio quilo nessa semana. No mês seguinte, meu objetivo é perder 2 quilos. Então, assim, começa devagar. Sem extremismo. O meu conselho é sempre começar devagar. Porque o resultado, ele não vem do dia para a noite. Não adianta. Um físico natural, você vai conquistar ele aí com 4, 5 anos digamos assim, de trabalho sério. É treino e dieta, entendeu? Então, assim, não adianta eu mentalizar eu lá na frente daqui a 5 anos, porque eu vou desistir no meio do caminho, entendeu? Então, você tem que sempre enxergar a evolução e não ficar comparando. Porque a partir do momento que a gente compara, principalmente hoje com mídia social, Instagram, cara, os físicos que a gente vê lá no Instagram é, é 1% da população, nem isso, Você entendeu? acha que o Instagram hoje prejudica? Com certeza. Com certeza, Instagram na porque mídia a social em mídia, si, né? a Eu acho mídia que ela social entrega às vezes algumas coisas fora da curva. fora da curva, não tem como. Eu sou exemplo. Eu atingi um nível de condição boa lá no palco, e hoje eu vejo que é impossível a gente manter aquele nível o ano inteiro. Então, às vezes, a pessoa que está lá no Instagram tira, sei lá, 1.000 fotos e vai publicando aquilo durante um ano. A pessoa não está aquilo E a cem por gente, cento e a do tempo. gente, você tem certeza, né, que o Instagram a pessoa sempre publica o melhor ângulo, né? Justamente, é o melhor ângulo, com a melhor iluminação, não tem como. Mas, assim, acho que a primeira coisa, o saudável nem sempre ele está atrelado ou associado ao físico da barriga tanquinho, ao físico extremo. Então, assim, vai ter momentos que eu vou estar no físico que você vai olhar e falar, putz, mas esse cara competiu um dia, mas para eu chegar no nível maior lá na frente, eu vou ter que passar por esse processo. E onde você quer chegar dentro desse esporte? Eu ainda quero buscar o top 1 nessa federação que eu Na competi. WMBF? Eu ainda vou continuar nela. E, quem sabe, o Procard para eu brigar lá na frente pelo Mundial, representando aí o Brasil. E Então eu é dessa acredito nisso, forma que você quer ser lembrado dentro com do certeza. fisiculturismo natural? Eu quero lá na frente, se eu porventura tiver filho, falar assim, ah lá, Seu eu, pai, seu pai com 30 e alguma coisa, atingiu o nível máximo e é top 1 no Brasil, entendeu? Então acho que assim, a partir do momento que você mentaliza isso, o seu corpo só segue, entendeu? Não existe limite. não existe limite. Bom demais.
Galera, se você gostou, esse foi o nosso primeiro podcast de abertura. Se você gostou, curte, compartilha, divulga aí pro pessoal, que a gente vai trazer muitos atletas aqui. Esse aqui foi o nosso primeiro atleta de fisiculturismo natural. Vamos trazer corredores, vamos trazer vários outros esportes, vamos trazer treinadores também. Então, Café com Treinador tem muito a evoluir. Se gostou, curte, compartilha e vamos que vamos. Valeu!